Quebrou, além de ter quebrado minha rotina de treino, dieta, abalou muito meu psicológico. Mas 2 dias depois eu já estava treinando de novo e foi um momento muito difícil. O que me confortou foi que o Cris falou pra mim que ele já trabalhou com outros atletas mais experientes também, atletas inclusive que já conquistaram o Mister Olímpia. E ele contou casos pra mim que alguns atletas já tiveram problemas com contaminação, com alimentos, dias antes da competição, e mesmo assim ainda conseguiram ir lá e ganhar a competição. Então o Cris pra mim, na verdade, ele é muito mais que um nutricionista. O Cris pra mim, ele é, como se chama, um conselheiro parte técnica. Ele auxilia também em algumas decisões na minha carreira que eu devo tomar. Então para mim é muito importante ter uma pessoa experiente como o Cris do meu lado, que me oriente em algumas decisões difíceis, decisões importantes. Tenho muita sorte de ter um cara como ele do meu lado. Uma coisa que eu dou muito valor é para a qualidade dos alimentos. De nada adianta tu fazer uma dieta se tu não sente prazer naquilo que tu faz. Então, uma das coisas que o bodybuilder às vezes não pode economizar, no bom sentido da palavra, é em comida. Aqui às vezes eu faço meus cardiovasculares à noite, domingo à noite. É bem tranquilo. Hoje é sábado, dia 11, e como vocês podem observar, a quantidade de carboidrato hoje ela foi um pouco aumentada. Isso em função dos resultados que o meu corpo, do feedback que eu passei para o Cris ontem. Nessa fase agora eu mando fotos para ele praticamente todos os dias, e ele vai fazendo as modificações na minha dieta praticamente diariamente. Eu acredito que por nós estarmos a uma semana da competição e ele fazer um dia hoje com carboidrato um pouco mais alto, eu acredito que seja porque ele adorou as fotos de ontem. A minha condição física ontem foi perfeita, principalmente depois da massagem e do alongamento miofascial que eu fiz. Também junto com o shake pós-treino ele adicionou um mingau de aveia, o que permite com que me cause um bem-estar maior e a gente possa puxar um pouco mais no treino. E eu posso observar um pump maior no treino devido à ingestão maior de carboidratos hoje. Cada coisa que eu deixei de fazer, cara, que eu me privei até hoje, eu tô colhendo. Então assim, cara, eu não me arrependo de nada. Eu lembro quando eu tinha na época 20, 21, 22 anos, 23 anos, onde a maior parte dos meus amigos me convidavam para sair, para ir pra praia, para tomar cerveja, cara. Muitas vezes eu tive que dizer não para meus amigos, cara, tive que me privar de muita coisa, realmente, cara. Só que eu, de certa forma, não me arrependo de nada disso, porque cada sementinha que eu plantei lá atrás eu tô colhendo hoje, graças a Deus, cara.
Foda mesmo. É mão de um bodybuilder. Exatamente uma semana para a competição. Exatamente uma semana. Daqui uma semana eu vou estar em cima do palco. Falta uma semana para o Flex Pro. Quem tá mais ansioso? Eu, o Chico ou a Carol? Você? A Carol. Oi, Bruno. Vamos fazer uma votação. Quem tá mais ansioso? A Carol? Um voto. Chico? Carol, 2 votos. Carol. Final de mais um treino. Falta exatamente uma semana pro Flex Pro. Amanhã a gente faz um treino de ombro. E segunda-feira a gente está voando para Los Angeles. Ainda não acabou. A minha relação com meu irmão é uma relação muito legal, porque nós, além de irmãos, nós somos grandes amigos. Ele vem sempre nos visitar com a Gabi, sua namorada, e é muito legal porque eu tenho um irmão que torce por mim, que me apoia, e no ano de 2010 ele foi assistir o Mr. Olympia e eu dei a minha jaqueta do Mr. Olympia para ele, que eu recebo como atleta, e eu ver ele lá usando a jaqueta e presente no evento, que é o evento mais importante para mim, foi muito emocionante, assim, por eu estar podendo dividir a minha emoção não só com a Carol, com o Cris, com os meus amigos, mas também, principalmente com meu irmão. Hoje é domingo, faltam 6 dias. Faltam 6 dias para a competição. Estou mantendo. Normalmente eu acordo 100 quilos. Estou mantendo esse peso. É mais fácil do que se preparar para 202, né? Tem que esquecer um pouco a estética e se preocupar um pouquinho com a balança. Melhor. Boa. Vai, vence o peso, irmão. Vence o peso, leva. Leva. Vai. Vai, onde der. Vai. Hoje eu tenho um contrato com um patrocinador, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho personal trainer, eu tenho nutricionista, eu tenho quiropraxia, eu tenho tudo. Com todo esse time que eu montei por trás de mim, cara, isso tudo é muito fruto de tudo que eu passei até hoje, cara, de tudo que eu vivenciei, principalmente de tudo que eu deixei de viver, de tudo que eu abdiquei em função do esporte. Eu vivo com fisiculturismo desde o primeiro momento que eu me encontrei com gente, cara. Aqui a gente acabou de fazer todas as comidas para a viagem. O Cris me enviou o cardápio. A gente preparou vegetais, filé de salmão, filé de tilápia,
peito de frango. Aqui é todos os potes com o nome das refeições e o que eu estou transportando, né, para mim ter um controle das minhas refeições. Eu estou só finalizando de preparar umas batatas ali, então praticamente a comida está toda pronta. Agora a Carol vai me ajudar a colocar cada comida referente à etiqueta de cada pote. Depois lá eu vou no supermercado e eu preparo a comida no meu quarto, ou o Cris me ajuda, ou também o próprio hotel fornece a comida. É o clima da viagem, é o clima da competição, é isso que movimenta, é isso que motiva a gente a trabalhar, acordar todos os dias. E a gente ficou sem vivenciar esse clima durante 1 ano e meio. E hoje a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar para Los Angeles, para minha estreia numa categoria nova. Consegui fazer uma preparação perfeita, visando meu físico, em nenhum momento visando peso corporal ou tentando bater algum peso, no caso da categoria 202. Mas eu espero que a minha participação no Arnold e no Flex Pro, ou minhas participações no próprio Olympia 202 e nas futuras competições, elas possam contribuir de alguma forma para outros brasileiros, não só no sentido de motivar outros atletas a buscarem seus sonhos, mas abrir os olhos das pessoas para o Brasil, para as empresas, para eles perceberem que o Brasil é um celeiro e o Brasil tem potencial para crescer no esporte. Esquentaram para mim a comida, por isso que vamos fazer amizade com os comissários. Consegue tudo o que tu quer. Aqui é exatamente o café da manhã que eu tomo em casa, clara de ovo com aveia, só que eu tive que fazer no formato de wrap para poder transportar no avião. Eu tenho que fazer minhas refeições nos mesmos horários, porém eu estou numa situação totalmente adversa, em trânsito, pegando voos, conexões, então é uma preocupação que eu tenho extra no dia da viagem. Tudo certo, porque o horário do voo coincidiu com o meu horário da minha rotina normal, então eu pude dormir no mesmo horário que eu durmo em casa normalmente, acordar no mesmo horário que eu acordo em casa, tomar café no mesmo horário. A gente chegou em Miami, o rapaz mandou a gente pegar a linha vermelha e ele abriu todas as minhas bagagens, conferiu todas as minhas comidas, mas como eu sou bem organizado, ele conseguiu entender facilmente e elogiou. Ele quase ficou com frango, Edu. Ele falou que o peixe não teria problema, isso é até legal as pessoas saberem, só que ele falou que o frango ele foi checar, mas como ele viu que estava tudo cozido, bem cozido, bem preparado, ele deixou a gente passar com todas as comidas. E eu perguntei para ele uma sugestão da próxima vez, como levar as comidas, e ele sugeriu que eu levasse elas da mesma forma com que eu estou levando hoje. Dentro dessa bolsa eu tenho algumas placas que não são líquidas, todas as comidas têm que ser com tampas transparentes e embaladas com o que tem dentro e as quantidades. As cápsulas da probiótica elas são grafadas com o nome BCA, cálcio, CMA
Então isso facilita bastante na hora de passar pelo processo de segurança. Agora vamos esperar o voo para Los Angeles, temos mais algumas horas de voo até encontrar o cruza-seta e começar a segunda parte final da preparação. Contando o tempo de viagem e o tempo de trânsito, nós levamos 29 horas da minha casa até o hotel em Los Angeles. Eu já estou trabalhando com o Chris há 3 anos, esse é o 3º ano. Meu primeiro trabalho com o Chris foi para o Olímpia de 2009. Eu atingi uma forma física inesperada, onde eu jamais me vi tão seco e tão bem. Logo que eu chego a Los Angeles, o Chris prontamente pede para me ver, porque ele quer avaliar quais os efeitos da viagem que eu sofri, mas principalmente como está o meu físico naquele momento. E ele pede para mim fazer as poses, onde ele avalia e vê como ele precisa agir. Normalmente o Chris não tem um plano ou um protocolo para seguir. Normalmente quem vai dizer como ele deve agir é o feedback que o meu corpo vai dar para ele. Então por isso a necessidade de ele me ver o tempo inteiro, a cada refeição inclusive. Eduardo, one of the things that makes him unique is that he doesn't complain. If you said, jump, he'd say, you want me to jump high or just little? And I'd say, high, of course. And he'd say, okay, I'll jump 2 times then. He's like a combination of a computer and a machine. Because a computer you can depend on, you push the button and it comes on. Eduardo you can depend on, if it's 5 in the morning, he's up eating meal 1. And a machine, because you can always run them really hard and they never complain. He's one of the smartest bodybuilders I've met, because he not only does the work and works hard and doesn't complain, but he also wants to know, understanding why. Why do we do this? Why do I do that? How can I make this machine even better? This is Eduardo. A gente decidiu não treinar nesse dia porque, como a viagem ela foi muito cansativa, até um pouco mais do que previsto, então como eu estava muito cansado nesse dia, meu corpo ainda não tinha se recuperado, o Chris achou melhor a gente não ir para a academia e eu poder comer e descansar, porque isso ia fazer melhor para o meu físico do que se eu tivesse ido para a academia. Eu fui direto no restaurante do hotel para verificar alguns preços de alguns pratos. Tinha tudo o que eu precisava lá, só que eu percebi que era tudo muito caro. A gente achou que uma atitude mais viável seria a gente ir no supermercado, comprar um fogão, já que o quarto tinha todas as conveniências, como micro-ondas, pia e refrigerador. Isso a gente ia economizar em dinheiro e também em tempo. Show them like this first, like shoulder arm. This is enough? No. This is enough. O Chris, nessa época agora, ele faz mudanças muito intensas, muda o tempo inteiro. Então eu tenho até um caderninho onde eu anoto as coisas, porque é muito detalhe, é muita informação. Vou levar 60 gramas de whey protein. Quando eu me encontro com o Chris nos Estados Unidos uma semana antes da competição, eu fico tranquilo, porque eu tô praticamente com ele em tempo integral. A gente acorda da manhã e vai dormir, o Chris está sempre ao nosso lado, me olhando, fazendo as modificações necessárias, então eu não preciso me preocupar muito. É engraçado porque eu tô com o Chris já faz quase 4 anos e a primeira vez que ele me preparou, eu falei para ele que eu não abriria mão do mingau de aveia. Então normalmente quando ele utiliza uma manobra onde ele quer aumentar o carboidrato, ele coloca 2, 3 mingais de aveia ao longo do dia. Eu adoro aveia.
Sempre que eu vou a Los Angeles, eu treino na Gold Gym, em Venice, que é uma academia muito famosa e ela é conhecida como a meca do bodybuilder. E é onde muitos profissionais treinam e quando tu entra na Golds, além do espírito, uma energia, tu sente uma energia, uma vibração boa, por causa que ela é uma academia que carrega toda uma história e isso nos motiva. Sempre que eu tô treinando, sempre que eu tô na Golds treinando, eu sinto essa vibração, essa energia, porque é uma academia realmente muito tradicional e todos os bodybuilders Mr. Olympia já passaram por ali, então é uma academia muito inspiradora. Se eu fechar, vai muito pro cotovelo. Se eu abrir, a tensão fica mais no ombro. Essa máquina faz isso, ó. Aquela ali, ela converge. Like a machine. Like a machine. Some people look at wine, they want to know, is it dry, is it sweet, how does it taste on the tongue, and they study it for hours and they travel all over to look for the best wine. Eduardo's more serious about his food than people are about their wine. He will spend 5 hours in this grocery store looking at different things, right? Look, this is Eduardo's wine here, right? Esse daqui é pra usar na frango, no ovo, nos vegetais. Essa aqui é a maneira mais prática de se preparar vegetais quando está viajando. Na boca de forno, a gente coloca água embaixo, abre essa espécie de leque, coloca em cima e deixa o vapor da água cozinhar os vegetais. Na verdade, eu iniciei fazendo a massagem, o alongamento miofacial em Florianópolis com uma menina chamada Gisele Batista. Até então eu vinha fazendo esse trabalho com ela aqui em Floripa e eu estava muito contente com o resultado. E quando eu fui a Los Angeles, eu conversei com o Chris e o Chris, através das fotos, ele já tinha percebido que quando eu fazia essas sessões com ela aqui, eu enviava fotos para o Chris, ele já tinha percebido que o meu físico melhorava muito em virtude das massagens, do alongamento miofacial e das sessões de quiropraxia. E eu já tinha percebido que era muito positivo. Então, quando eu fui a Los Angeles, o Chris me apresentou o Derek e ele falou que tinha um amigo chamado Derek Franzhoff que morava em San Diego e que poderia ir até Los Angeles para me ajudar na massagem e no alongamento miofacial. E aí, quando nós chegamos em Los Angeles, ele ligou pro Derek, o Derek pegou o carro dele e foi até Los Angeles me atender à noite e ele foi muito legal comigo, foi muito prestativo e realmente depois de um voo tão desgastante, ele fez um trabalho muito bom
e no outro dia eu acordei me sentindo muito melhor. E foi interessante porque eu pude avaliar também o quanto a Gisele aqui em Florianópolis era boa para mim, porque eu estava fazendo esse tipo de técnica com um dos grandes profissionais lá da área, e depois que eu fiz a sessão com ele eu percebi que eu era muito bem assessorado aqui em Florianópolis pela Gisele. Can you feel that? Tô fazendo o Chico falar. As escápulas. Mantém o tronco. Engraçado. Arms and body together. You missed the movement. You missed. Scap, arms. Keep your body, arms, then scap. It's not only genetic. Of course, it's technical. O músculo vai te falando o que tu tem que fazer. Às vezes tu diz, tá treinando muito pesado perto da competição, mas isso não é uma regra, é o músculo que está te falando o que tu deve fazer naquele momento. É um pouco complexo de entender, por isso que é interessante a presença do Cris, do nutricionista junto, e ele vai percebendo a resposta que o músculo vai te dando. 217.6. Oh, I said 217.6 kilograms. Oops. 99 kilograms. Or 218 pounds. Bodybuilding is his business, so today he was 218.2, same weight as yesterday, but better condition. So, just like the businessman, it'd be like the businessman coming in and saying, how do we do in sales today? And you say, we did $5,000. And I say, we did $5,000 yesterday. And you tell me today, yes, but today, the products only cost us $2,000. And yesterday cost us $3,000. So, even though the weight's the same, even though the income is the same, the businessman's better today and Eduardo's better today. Um pouco antes da competição, ou através do e-mail ou do site das empresas, tu consegue agendar as sessões de pintura. Então, quando tu chega no hotel, tu recebe uma confirmação da empresa que está se hospedando no hotel. Normalmente fica no mesmo hotel. Eles preparam todo um quarto com todas as proteções para não sujar o quarto, e tu tem horário marcado. Então, normalmente, dependendo do atleta ou da cor da pele,
ele precisa de mais ou menos sessões de pintura. Isso é feito por uma pessoa, ou por um atleta, ou por alguém que trabalha na empresa. No meu caso, normalmente eu uso algumas bases que eu mesmo faço no quarto, e depois eu vou pro tanning e faço a pintura propriamente dita. Normalmente eu faço de 2 a 3 sessões de pintura. Ontem funcionou tão bem, o Chris ficou tão feliz ontem com o resultado que ele resolveu repetir o menu de hoje. E os horários das refeições coincidiram exatamente com os de ontem. Eu acabei de comer, é uma curiosidade só, eu acabei de comer, eu anoto sempre o horário pra gente saber. Se um dia o Edu se separar de mim, eu vou leiloar os caderninhos dele. Chris, the secret is when you know listen your body, you know what to do. Yeah. Because your body He's in control. is Not you, your body. exactly. I like the example like travel. You said me one time on the flight, the pilot has a plan, but the flight, there's a turbulence, there's a circumstance. So when you have to come left, coming down, slow, fast. So this in the bodybuilder is the same. You are on the fly. Chris is a pilot now. This is your pilot talking to Eduardo. Lower the altitude a little bit now. Bring the altitude down, please. I think Chris is not a pilot. I'm a pilot and Chris is in the tower. Eu terminei de comer hoje o mesmo prato, na mesma hora de ontem. A gente está indo na academia hoje. Só que hoje vai ser um pouco mais rápido porque eu tenho um meeting. Na verdade eu nem achei que ia treinar hoje. A gente decidiu na hora. A gente tem um plano, mas à medida que o tempo vai passando, meu corpo vai respondendo aos estímulos e os planos vão mudando, vão se adaptando. Então, na verdade, não estava planejado ir para a academia hoje, mas em virtude de a gente ter se sentido bem, de eu ter acordado bem, o Chris resolveu que a gente fosse. Então é simples, não tem segredo. Na verdade, o maior segredo é de saber escutar o teu corpo. What I'm looking for the last week is, are you better today than yesterday? This is all I ask myself. And if the answer is yes, I just sit on the couch and I watch TV. Because there's nothing I want to do. I don't want to try to change something to screw it up. And I don't need to say, I helped Eduardo with some special thing and it made him better. Because a lot of times when people try to do something unique, different, special, it screws them up. It's a mistake. So my philosophy is, if things are going good, let them go good. Normalmente antes das competições profissionais existe um meeting, onde nada mais é que uma espécie de check-in, onde eles repassam todas as regras para os atletas e eles repassam todo o cronograma e tiram as dúvidas, eventuais dúvidas que alguém tenha. No meeting é onde eles falam com os horários que a gente deve estar presente e onde a gente entrega o CD com a música e assina os contratos, os documentos, as coisas que faltam. E normalmente no meeting, após o meeting, a gente dá uma série de entrevistas. Normalmente é onde se encontram todos os sites, toda a mídia especializada. Elas aproveitam o meeting porque é a oportunidade de elas poder conversar um pouco com o atleta um dia antes da competição. Então é uma hora bem disputada pela mídia, no sentido de querer saber a última palavra do atleta
o que ele espera do show no dia seguinte. Eduardo Correa, 1 day out from the 2012 Flex Pro Show, where he's going to be in the open class. Tento me manter concentrado o tempo todo. Tento manter esse clima de paz o tempo inteiro, por isso que eu gosto de silêncio. E quando eu fico no quarto com a Carol, com o Cris, a gente mantém o silêncio, a gente respeita um outro. Acho que isso é o mais importante. Eu não gosto de agito nessa hora. Poucas pessoas entendem, né? Muitas pessoas ligam agora na véspera para mim, mandam mensagens no intuito de me ajudar. Isso só me fortalece, mas eu gosto mesmo de ficar quietinho, né? Carol, antes de sair, ela é muito carinhosa e ela tenta nos momentos antes de sair do quarto, de deixar o quarto, ela me chamou e tentou falar algumas coisas pra mim. E eu pedi pra ela que ela não fizesse isso, porque nessas horas eu tento me concentrar ao máximo no que eu tô fazendo, porque não acabou ainda. Sugar free, peppermint. Hey DJ. Where's the boot of the car? Yeah. I don't need caffeine, for sure. Yeah, man. Tudo é feito de forma muito profissional, com seriedade. Os horários das competições são cumpridos com muita exatidão. Não há atrasos, não há nenhum erro na hora da execução de uma música de um atleta. Então as coisas são feitas mesmo com muito profissionalismo e isso proporciona um espetáculo maior para o público, que são as pessoas que pagam para estar ali prestigiando esses atletas, né? Um dia que é tão especial para nós. Eu acho que poucas pessoas hoje elas têm a oportunidade de fazer o que gostam e de poder lutar pelos seus sonhos. Então eu me sinto privilegiado de poder acordar todos os dias e vestir a minha roupa de treino, que seria o meu uniforme de trabalho, e poder ir para minha academia, que é o meu escritório, executar o meu treino com prazer, com alegria. Eu me sinto altamente motivado porque eu sei que eu estou fazendo algo e eu sou inspiração para muitos outros atletas e pessoas e praticantes de atividade física, e eu sei que as pessoas do meu país e meus fãs no mundo inteiro